João Cadiga Esteves e Rui Moreira de Carvalho são convidados desta noite do Closing Bell. Boa noite aos dois, obrigado por estarem aqui. João Cadiga Esteves, começando pelos números do desemprego. Todos os meses temos dado o grande destaque a estes números que vão batendo sucessivos máximos, mas temos de facto de nos habituar a este ritmo, como diz Eduardo Catroga, nos próximos 2 anos vai ser assim? Pois é sabido e é conhecido que este é sem dúvida nenhuma o grande problema atual, é pelo menos aquele que é mais visível e que tem consequências sociais mais fortes, e em simultâneo também que vai exigir, digamos, medidas e reflexões mais alargadas. Portanto, a situação é de facto crítica e, naturalmente, ainda que se queira ser otimista, não se consegue ser. Não há dúvida nenhuma que esta tendência vai continuar em 2012 e, eventualmente, até prolongar-se. E, portanto, é algo que merece uma reflexão alargada no sentido daquilo que tem sido um problema da economia portuguesa, é termos exatamente uma economia, vamos dizer, normalizada a funcionar, porque esta disfunção, se quisermos, já existe há bastante tempo. Naturalmente que agora está a atingir, digamos assim, um patamar bastante preocupante, mas digamos que nós neste momento temos até uma recessão formal, isto é, de alguma forma, enfim, não é completamente surpreendente que cresça, porque estamos formalmente numa crise, formalmente numa recessão económica, mas a verdade é que se nós olharmos para os indicadores do desemprego, por exemplo, dos últimos 10, 15 anos, essa tendência já lá está completamente bem definida. Deixe-me dar-lhe 2 ou 3 números. Em 2000, a taxa de desemprego era 3,9%, em 2005 já vai para 7,7%, em 2010 já vai para 10,8%. Ou seja, década perdida. Exatamente. Portanto, agora, naturalmente que, digamos, acentuou a subida, mas esta tendência, esta realidade, digamos, do emprego em Portugal, ou se quisermos, da pouca, direi mesmo, da pouca qualidade, é que merece uma grande reflexão e, mais uma vez, levar àquela conclusão que nós aqui já referimos várias vezes, de que esta recessão, esta crise, tem que ser uma oportunidade no sentido de reinventar o nosso modelo económico e termos emprego que não seja efêmero e que desapareça, digamos assim, no primeiro problema. Primeiro contratempo. Exatamente. E já agora, deixe-me ainda, utilizando as estatísticas, também refiro-me às estatísticas do INE, as graves tendências que, mais uma vez, foram acentuadas nos números de hoje, o emprego jovem, o emprego de longa duração, já estão também igualmente presentes em toda esta década. Deixe-me só dar o número também. Em 2002, a altura em que o desemprego era 5,1%, 5%, o desemprego dos jovens era quase 12%. Isto é, no fundo, o que isto quer dizer? Quer dizer que a estrutura do desemprego, infelizmente, é muito estável há muito tempo. Agora, estas deficiências da economia portuguesa estamos noutro patamar. Naturalmente mais grave, obviamente com um desemprego de 14, 15%, é muito diferente de 7 ou 8, mas temos aqui claramente a tendência muito bem desenhada nesta última década e por isso, naturalmente, que não podemos ter grandes expectativas, nem grandes otimismos, porque sem dúvida nenhuma que este é e continua a ser e vai continuar a ser o grande problema visível desta crise e, obviamente, é muito complexo, mas vamos ter que arranjar uma forma de lidar com ele. Não é? Até porque se considerarmos estes números e o desemprego como um indicador atrasado da economia, portanto, já teremos de ter a economia a crescer a um ritmo considerável até que estes números possam voltar ao que eram, há 5 anos. Boa noite. Eu disse muito bem que era um indicador atrasado, ou seja, ele é uma consequência do que é que aconteceu na economia. Portanto, estamos a ter aquilo que já era esperado. Agora, voltar ao que foi há 10 anos atrás, eu acho que não vai voltar tão cedo. E não vai voltar porque, bem colocou o professor, repare que os números foram paulatinamente a subir. E o que aconteceu depois da crise de 2008, em nenhuma economia ocidental, as taxas de emprego voltaram aos níveis anteriores. Ou seja, o perfil dos empregadores é diferente do perfil que era há uma década atrás. Então é preciso nós reconfigurarmos toda esta nossa sociedade, esta nossa forma de estar na sociedade e de estar à espera de que alguém resolva os nossos problemas. Eu não sei se deu conta do relatório do Banco de Portugal que apresentou na sexta-feira, dia 11,
em que tinha lá um dado... Já alertava para este número, concretamente. Um relatório muito bem feito. Um relatório que vale a pena, são 250 e tal páginas, 47 páginas, penso eu, vale a pena, porque é muito interessante. Mas há um quadro particularmente interessante neste contexto, que é onde é que os setores estão a crescer mais, em termos positivos. E é o da agricultura e das pescas, com cerca de 8%. Ou seja, nós estamos a reafetar recursos para áreas ou para setores de atividade quais nós entendíamos que eram menos nobres. Desistido não, porque não fazia falta lá ir. Se a batata chegar à minha mesa, por que eu vou semear batatas? Consequência também da política europeia, não? Nesses setores. Eu acho que o que está a diferenciar uns e outros povos neste contexto é a atitude de cada povo. A atitude europeia é feita pelos europeus, ou seja, é feita por cada cidadão em particular. Então nós não podemos dizer que os outros é que são culpados. Se o terreno é meu, se os insumos, ou se as características de poder trabalhar também são minhas, as sementes, a enxada, por aí fora, eu posso fazê-lo. Eu posso não ter necessidade de o fazer, ou entender que posso pedir emprestado para comprar batatas. Pronto. Quando parou alguém de me emprestar dinheiro para eu ter esses fatores de produção, eu começo a usar o recurso que tenho disponíveis. E é isso que está a acontecer. Há uma reafetação de recursos em função da nossa capacidade de os poder produzir. Mas essa reafetação é suficiente para dar emprego a estas pessoas e alterar esta trajetória da taxa de desemprego? Bom, no curto prazo não é possível porque as pessoas culturalmente não estão preparadas. Se eles têm um subsídio de desemprego, eles vão à procura de subsídio de desemprego. Vamos entrar com mais um número, que eu acho que é das coisas mais cansadas, é números. Não sei se temos ideia que 63,5% da população dos empregados recebem menos de 900 euros. Ou seja, qual é que é a dignidade de poder constituir família, filhos, casa, com 900 euros? Portanto, nós tínhamos que aceitar o ter trabalho. Era uma coisa, enfim, é um emprego. Porquê? Porque nós não conseguimos acompanhar o aumento de produtividade. A questão toda vem na produtividade. Se nós conseguimos produzir mais para distribuir riqueza, isso não acontecia. Portanto, eventualmente, o que é que poderá vir a acontecer, que vai ter que acontecer, não há alternativa, é nós afetarmos melhor os recursos. Portanto, aqueles que em rigor conseguem vender os produtos, os bens transacionáveis, no mercado internacional e criar valor, esses vão vingar e vão criar riqueza. E com essa riqueza vão promover mais emprego. Aqueles que viviam essencialmente rendas, ditas subsídios, vão ter mais dificuldades. E há uma questão de tempo que vão ter que procurar alternativas, até ir para o campo, até ir para as pescas, até dar aulas, fazer aquilo que for possível, aonde ele se sente bem e aonde ele consegue índice de produtividade. Sem isso... De qualquer forma, a economia portuguesa passa também por um ajustamento até pelo nível dos salários. Portanto, nessa perspectiva, os portugueses também vão continuar aqui com rendimentos baixos nos próximos anos. Sem dúvida, nós temos que perceber bem o que é que está aqui em causa, a dificuldade de todo este programa, mas ao mesmo tempo acreditar que há um rumo que foi traçado, que vai ser muito difícil, está a ser muito difícil, mas sem esta componente, sem este reinventar, sem repensarmos tudo isto, é muito complicado. Aliás, deixe-me ainda voltar ao ponto anterior, porque eu acho que é importante repeti-lo, uma vez estamos a falar de desemprego e obviamente que aparecem, digamos, as críticas e o pedido, digamos assim, de políticas para criar emprego. Importa relembrar do boletim anterior do Banco de Portugal, aquele estudo, juntamente com o da Faculdade de Economia do Porto, em que analisou as políticas ativas de criação de emprego, precisamente nesta década, 2000 a 2011, e a conclusão foi que houve 164 programas, políticas ativas de criação de emprego, e obviamente sem qualquer efeito com esta trajetória que aqui temos. E, entretanto, gastaram-se 2 mil milhões de euros. Portanto, aqui, quando começa a haver pressão e toda a gente a reclamar políticas de emprego, não é demais relembrar este estudo recente que isto não é bem assim. Ou seja, isto não se cria, infelizmente, de um dia para o outro, nem por decreto-lei. Lá voltamos nós à economia genuína e real e não injeções de dinheiro que, como se tem visto, não criam um efeito multiplicador e não criam genuinamente emprego. Bom, depois, dito isto, evidentemente que esta recessão que nós temos, enfim, apesar de ontem ter havido ali um ligeiro sinal, uma vez que houve um muito leve abrandamento. Ligeiramente melhor do que... Exatamente, um ligeiro abrandamento, que enfim, não podemos
de todo começar a tirar grandes extrapolações, mas, enfim, mas estamos. Mas também aqui é muito interessante, porque nós estamos numa recessão, obviamente já há vários trimestres, formalmente, em várias recessão. E eu dei-me ao trabalho de comparar a recessão atual com a recessão de 2009. E é muito interessante, porque se a tendência de ontem se confirmar, tendência no sentido de haver um ligeiro abrandamento e, eventualmente, lá para o final do ano, a coisa começar realmente a melhorar um bocadinho mais, de forma mais sustentável, repito, se a tendência se confirmar, verificamos que esta recessão está a ser um bocadinho mais amena do que a recessão de 2009. Mas porquê que eu trago isto? Porque esta recessão está a ser feita, de acordo com muitos, num regime de austeridade, enquanto que a de 2009 foi feita num regime de crescimento e de expansão da economia. E esta parece uma diferença muito importante, repito, se confirmar. Isto é, pelo menos temos de ter consciência que, infelizmente, o crescimento não se cria por decreto, a criação de emprego também não se cria por decreto, e aquilo que está a ser feito é as famosas reformas estruturais para abrir caminho, para renovar tudo isto, para reinventar tudo isto, para que quando surgir o tal crescimento e a criação de emprego seja permanente. E, portanto, eu penso que tive cuidado de olhar aqui para os números do INE, repito, se confirmar a tendência, apesar de tudo, esta recessão que está muito mais adiantada, em que todo o mundo é ainda mais complexo, será mais ténue do que a 2009, quando em 2009, como sabemos, a política foi de injetar com força dinheiro na economia. Portanto, e, aliás, Teixeira dos Santos ainda hoje veio dizer, há pouco, que não se pode pensar apenas em políticas de crescimento. Nesta altura, tem de se ter austeridade e tentar contrabalançar. Exatamente. Eu penso, e sinceramente, duas boas-vindas ao novo presidente francês, no sentido em que espero que ele finalmente possa explicitar exatamente o que é que quer dizer meter o crescimento na agenda política e económica. Porque até aqui são palavras que, de facto, pouco refletem. Portanto, eu penso que, genuinamente, um país da dimensão da França tem a obrigação de agora apresentar genuinamente aquilo que consideram ser políticas de crescimento, obviamente no contexto das finanças públicas que temos, incluindo a França, e obviamente na dinâmica de não haver dinheiro. Portanto, eu acho que esse debate vai ser interessante e temos muito a ganhar se o tal milagre, que eu pessoalmente sou um bocadinho cético, de compatibilizar políticas de austeridade com políticas de crescimento for possível, excelente, e ganhávamos etapas. Agora, o que parece completamente consensual hoje em dia é que as ditas medidas de austeridade, e penso que a palavra não é feliz, porque basicamente estamos a falar de não gastar o que nós temos, têm que existir. E penso que isto é consensual, como agora repete o anterior Ministro das Finanças. Agora, a questão é que se em simultâneo pudéssemos ter alguma coisa de crescimento, ótimo. Mas caso contrário, eu continuo a dizer que não podemos equivocar as prioridades. E este caminho que está a ser feito é importantíssimo. Não é importantíssimo por causa da Troika, não é importantíssimo por causa dos credores, dos mercados financeiros, não. É importantíssimo para o tal crescimento saudável, quer da economia, quer do ponto de vista da criação de emprego. E esse vai ser muito importante e um grande desafio que temos à nossa frente. Senão, vamos estar sempre a voltar à mesma situação. Se não forem criadas as bases para um crescimento mais... É a tal questão, que aí, cruzava um bocadinho, mas depois o professor também apanhou, que é, eu acho que nós estamos a colocar a questão mal, que é entre a austeridade ao crescimento. Mas é entre a austeridade, que é a condição necessária para criar competitividade. E, mais uma vez, o relatório faz bem isso, o relatório do Banco de Portugal, onde ele identifica a quantidade de reformas que estão a ser feitas. Reformas essas, como o nome sugere, implica tempo, implica uma atitude hoje. E estas reformas estão a ser feitas a criar as tais medidas, as tais reformas que vão permitir ganhar competitividade. Porque o crescimento pode vir, como bem disse, por injeção de capital. Só que isto depois tem a dívida para pagar. Hoje cresci. E eu, se hoje comprar um Jaguar, o meu ego cresce imenso, não se pode ver. Mas amanhã vou ter que o pagar. Quer dizer, hoje aumentei o consumo. Em termos do produto interno bruto, aumentaria. E depois a dívida, como é que eu iria resolver? Mas é preciso ter muito bom senso para o fazer e seguir os modelos. Um bom indicador disso é uma notícia muito solta que hoje é apresentada, que é a Merkel, o aumento de 5,7% no seu ordenado. E aqui temos 3 pontos a analisar. O primeiro, a última... Portanto, a remuneração estava congelada desde 2000. Ou seja, a atitude que teve aquele povo, que em 2000 congelou o aumento, digamos, dos custos. Com o exemplo vindo de cima. Pronto. Tem sempre que vir de cima os exemplos. Porque os culpados nunca são os trabalhadores. São os gestores.
São os governantes, são os líderes da opinião, são esses que deixam ficar a opinião. A primeira questão é esta. Mas a segunda questão, que também interessa relevar, é o aumento de inflação que está a sugerir, que é um aumento de 5,7, que naturalmente é um indicador para baixo. Quer dizer, vocês vão ter que aumentar. Ora, é precisamente uma possibilidade da Alemanha aumentar a inflação, quer dizer, ter níveis de inflação superiores à média euro, que faz o ajustamento. Ou seja, eles estão a aumentar o consumo, que faz com que nós, países, digamos, com necessidade de um crescimento maior, vamos atrás... É tal transferência entre os países. Tal transferência, é tal ajustamento entre os mais ricos e os mais pobres, que tem que vir por níveis de inflação superiores ou deflação da nossa parte. Repare, isto é uma notícia muito pequena que surge, mas é um sinal significativo para a economia de que há pistas de atuação para uma Europa. A segunda questão que tenho que deixar, permita-me, Ruben, que tem a ver com a atitude, que é uma notícia que surge também nos jornais, que é enquanto os gregos retiraram na segunda-feira 700 milhões de euros, digamos, dos seus depósitos, os irlandeses terão cerca de 14% e os espanhóis terão cerca de 2,8%. Portugal aumentou o nível de depósitos. Os portugueses, no fundo Portugal são os portugueses, confiam que estamos à procura de uma solução. Há um consenso político. De facto, o Partido Socialista, o Partido Social Democrata e o Centro Democrata Social estão a encontrar mecanismos de, no local próprio, não é na Assembleia da República, não é no comício local, isso devem fazer o que estão a fazer, mas no local próprio, que é a imagem exterior, há um consenso político e social no sentido de nós rumamos para uma solução. E esta atitude que é nós, povo português, acreditamos que temos solução, é diferente de outros povos. E confiar no próprio sistema financeiro. O sistema financeiro é fulcral no processo todo. O sistema financeiro é a base do capitalismo. Ora, nós vemos uma sociedade capitalista e temos que o ter. Nós podemos criticar o sistema financeiro, mas vamos ao banco pedir dinheiro para comprar o carro ou para comprar a casa. Portanto, se isso não acontecer, quebra tudo. Pronto, mas, essencialmente, era esta atitude dos portugueses que penso que vai ser fundamental nos próximos tempos, que está a ser mas e que vai ser. Pegando nesse ponto, Rui, no cenário da Grécia eventualmente sair da zona euro, conseguimos que os portugueses mantenham essa confiança no setor financeiro? Evita-se aqui uma corrida aos depósitos? Houve um jogador do Porto que disse que prognóstico só no fim do jogo, não é? A questão, eu acho que não vai acabar a ser colocada. Há um ano, uma eventual saída da Grécia, ninguém a aceitaria. Tem havido este tempo todo a ser feito, digamos, essa sugestão de que ou vocês entram no caminho ou vocês não vão ficar. E o que está aqui em causa é entre uma dicotomia, entre o valor ou os valores. O valor da dívida ou o valor do peso da Grécia na zona euro, que é 2,3%. É mais barato ao resto passar o cheque, olha, tomem lá, vocês não devem nada e sigam o vosso caminho. Porque o que está em causa é os valores. E os valores é um líder de um partido, o segundo maior partido, o chamado Syriza, que diz não pago. Ora, ao não pagar, entra-se uma questão que é se não paga, ninguém mais paga nada. E então é esta questão que é a falta de bom senso, que é a falta de diplomacia certa no tempo certo. Ora, a questão está perante os nossos reformados, perante eu, que tive toda uma vida a descontar para um fundo de pensões esse que são os grandes que nós chamamos de especuladores. O grande dinheiro da massa monetária está em fundo de pensões. Então essas pessoas, de repente, eu perco o dinheiro que andei a apostar naquele senhor. Então eu não quero emprestar mais a eles. A questão toda não é os outros, somos o que é que nós queremos fazer. E, portanto, isto é num cenário, que eu direi, uma saída ordeira. Mas antes disso é preciso pensar que se vão mesmo sair. Agora, também quando aconteceu a passagem do milénio, dizia-se que o mundo ia ser um bog, não sei como é que eles chamaram aquilo tudo, os computadores iam acabar, os aviões iam cair. Enfim, não aconteceu nada. Vamos ver o que é que vai acontecer. Eu espero que não haja essa famosa saída. Tudo se encaminha, prognósticos de eleições, para que o segundo maior partido, o tal Syriza, que diz que não quer fazer acordo, ganhar eleições. Eleições vai dar mais um mês, a Europa vai dia passar... 17 de junho. Enfim, depois vamos ver. Agora, o que temos assistido, em rigor, é uma questão, e por isso é que eu realço a atitude dos portugueses de acreditar que nós temos solução e que vamos mudar.
Mas estas eleições, João Cantigas esteve a 17 de junho, são de facto um referendo que os gregos vão ter de fazer, se querem ou não ficar no euro? Eu julgo que provavelmente é muito perto disso, e eu devo dizer que, apesar de estranho, não me choca, muito pelo contrário, estas novas eleições. E porquê? Porque aquilo que está em causa é de tal maneira gigantesco. Aquilo que provavelmente não é fácil encontrar umas eleições tão claras sobre aquilo que eventualmente pode acontecer àquele povo. De maneira que não me perturba, pelo contrário, haver uma espécie de uma segunda volta e confirmar claramente onde é que o povo grego quer ir. Segundo aspecto, os políticos têm uma responsabilidade enormíssima, todos, gregos, para explicar exatamente o que é que está em causa e quais são os cenários e o que é que pode acontecer. Dito isto, eu julgo que continua sempre, parece muito estranha toda esta alternativa logo de sair do euro, porque continuo a pensar que é claramente a pior das alternativas para a Grécia. E custa-me ver que num cenário de alternativas, a pior seja aquela que apareça de alguma forma, aparentemente a colher pelo menos mais notícias e a estar mais na linha da frente do ponto de vista noticioso. E não deixa de ser estranho. Porquê? Porque, vamos lá ver, no fundo a eventual saída do euro tem a ver com o quê? Tem a ver com um desagrado por parte de gregos, de alguns gregos, de uma maioria dos gregos, nomeadamente alguns partidos gregos, que são contra, no fundo, a austeridade do plano da Troika, do plano da austeridade que existe. Ora bem, esta austeridade, comparada com a austeridade que vai ter na Grécia, se a Grécia sair do euro, isto é uma coisa, perdoa-me o termo, de crianças. Ou seja, o que parece, no mínimo, contraditório. Porque, claramente, que a austeridade que virá associada à saída da Grécia do euro, tudo o que vai acontecer em termos de crescimento económico, ou melhor, de recessão, tudo vai acontecer naturalmente pela desvalorização, porque o que é estranho é que um anúncio da saída do euro, quais são as razões para sair do euro? Desvalorizar automaticamente. Ora bem, isto é um tiro no pé. É dizer assim, olha, nós somos a favor de desvalorizar imediatamente o valor da riqueza do país. O valor facial do moeda. Portanto, faz parte da regra de jogo da saída do euro. Aumento da dívida. Obviamente o que está a acontecer é que os próprios gregos não querem, os próprios gregos tomam medidas. E já não é uma elite, porque a elite grega, se calhar, já tomou medidas há muito tempo. Agora, se calhar, já estamos numa classe média. E, portanto, a saída do euro, por definição de saída do euro, é dizer aos próprios gregos, olha, preparem-se, porque vamos ao bolso diretamente, eventualmente em 50%. Portanto, é muito estranho. E penso que aqui, de facto, os políticos vão ter uma tarefa muito, muito grande em explicar o que está em causa, em definir muito bem, porque lá está, um cenário de saída do euro, naturalmente, como seria o caso em que o euro continua, realmente é de uma consequência brutal, muito, muito catastrófica para a Grécia. E depois percebe-se que a Grécia está confusa, os gregos estão confusos. E de alguma forma, eu penso que até para todos, entre aspas, interessados, instituições internacionais, União Europeia, etc., esta nova eleição, para de facto, e neste momento os jornais já começam a clarificar melhor o que é que significa uma saída do euro. Ainda ontem e anteontem o Financial Times publicava já com algum detalhe o que é que estamos a falar. Porque até aqui era uma espécie de, assim, uma coisa ligeira, muito ligeira que se falava nisso. E, portanto, é estranho que, em simultâneo, nestas eleições últimas, em que realmente uma maioria pareceu votar contra, digamos assim, o apoio, a Troika, o plano de austeridade, etc. Também 75%, 80% dos gregos querem o euro. Portanto, há realmente ali muita confusão e compete aos políticos, não é verdade, serem muito frontais, muito claros, explicar bem as coisas para que o resultado que vai sair das eleições seja, de facto, definitivo, num sentido ou noutro, e aí, de facto... Para que não seja apenas o voto de descontentamento e seja, de facto, exatamente, um voto porque esta indicação das pessoas que querem no euro, as pessoas revelam alguma inteligência. Agora, é evidente, também se calhar tem que ser dito com muita frontalidade, que se calhar aquilo que no íntimo alguns gregos, alguns agentes políticos gregos quereriam, de facto não existe. Que era estar no euro sem regras. Isso aí é que, de facto, esse cenário é que não existe. Mas, a partir daí, de facto, há vários cenários, e continuo a dizer, custa-me muito pôr em cima da mesa que o primeiro cenário seja do euro, e, enfim, quero ser otimista e acreditar que continua a ser um cenário, enfim, que feliz, espero eu, longe da realidade e longe de acontecer. São dados, em termos económicos, abstratos, não é? A posição de investimento internacional líquida europeu do euro é positiva. Ou seja,
o que é a posição de intenção líquida? É os nossos ativos sobre os passivos. Portanto, ao contrário dos americanos, ao contrário da Libra inglesa, eles dependem de empréstimos de terceiros. O Japão não, o Japão também é positivo. Mas nós não. Portanto, nós também, não estamos ali perto do zero. Portanto, se não houver problemas com os alemães e os holandeses, digamos, essencialmente quem tem 4/5 dessas poupanças, nós temos capacidade da nossa moeda ser autossuficiente, porque depois aparece outra questão também geopolítica, que é a emergência dos próprios países emergentes, os BRICS, em particular a China. A China não está muito interessada em que o dólar se mantenha como moeda universal e também não quer pôr a moeda própria com paridade, digamos assim. Então, o euro é interessante como uma moeda de charneira de equilíbrio. Repare que o euro, tendo perdido valor relativo face ao dólar, ainda está com valores significativos. Portanto, continua a ser uma moeda forte, claramente. Ou seja, não há um ataque ao euro por si só. Portanto, voltamos ao ponto de partida, que é o euro depende dos europeus. Os europeus são aqueles que querem prolongar no espírito de uma Europa unida, de uma Europa solidária e de uma Europa coesa. Para isso é preciso tempo. É preciso os portugueses trabalharem tanto como os do Norte e os do Norte terem tantas regalias como os portugueses. Isto no abstrato e no real, porque muitas vezes também temos fome e não temos o proveito. Repare, como há bocado dizia, 63% dos portugueses ganham menos que 900 euros, nós podemos dizer que somos ricos, ou que gozamos a vida. Pronto. Ou seja, há toda a nova atitude que estamos a fazer dia a dia. Vemos as pessoas que andam de bicicleta, vemos, olha, a Feira do Livro teve mais visitantes e comprou-se mais livros. Eu acho que a seguir vão aparecer mais filhos. Portanto, é verdade, começam a ficar mais em casa, fazem coisas mais simpáticas, divorciam-se menos, juntam-se mais, porque há mais dificuldades em comprar uma casa nova. Tudo isso vai criar um aumento de recursos que, a médio prazo, virá a ter resultados positivos. São as oportunidades da crise. Um otimismo. Rui Moreira de Carvalho, João Cantigas Teves, obrigado pela presença neste Closing Bell.